Olá, irmão, graça e paz. Talvez você seja o filho pródigo. Por alguma razão ou motivo, você simplesmente abandonou a casa do teu pai. Aquele que sempre te guardou, sempre cuidou de você de uma forma que você não compreendia. E mesmo estando fora hoje, você não compreende. Esta é uma história fantástica, irmão. Deus está te chamando. Irmão, em nome de Jesus, escuta essa mensagem. Deus está te chamando. Deus está com saudade de você. E você? Não está com saudade dele? Vamos lá na palavra. Irmão, cá estamos. É a palavra. O que importa é a palavra. É para Deus e na presença de Deus. Que essa palavra possa tocar o teu coração, irmão. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa me usar para te reconduzir ao mundo dele, ao mundo de Deus, ao mundo que te pertence. Você é filho de Deus e Deus está te chamando. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e já desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Chega aqui. Aqui eu quero te chamar a atenção para que você entenda o seguinte: quem era o problema ali? O que ficou em casa, mesmo também insatisfeito, ou o que saiu, pediu a sua herança, pegou a sua herança e foi embora? Quem verdadeiramente tinha um problema ali? O problema verdadeiro não estava, preste atenção, naquele que pediu a sua herança e foi embora, foi viver a sua vida. Mas o problema estava naquele que continuava dentro da casa. É importante que você entenda isto. Porque o que pediu, o mais novo, que pediu a sua herança, e é interessante que o texto diz que o mais novo pediu a sua herança e foi embora. E o texto não diz que o pai retrucou quando ele pediu a sua herança. É interessante esse ponto de vista aqui. Ele pediu a herança e o seu pai lhe entregou a sua parte. E não o impediu dele abandonar a casa, os átrios do seu pai. Então o que você aprende com aquele pai ali? Não era um pai ditador, soberbo ou arrogante, tirânico. Não. Não. Ele tem o direito de fazer as suas escolhas. É assim que Deus te trata. É assim que Deus te trata. Deus tem meios e tem razões e motivos para me tratar e te tratar como um tirânico. Ele não faz. Assim como aquele pai não obrigou o filho dele, assim como o pai não obrigou o filho a ficar dentro da casa e tolerá-lo, Deus é a mesma coisa. Você hoje está fora dos átrios do Senhor, por alguma razão ou motivo, alguma decepção, alguma calúnia, alguma difamação, algum sofrimento que impuseram sobre você, e você não teve capacidade espiritual para discernir. Todo aquele sofrimento que você enfrentou, pelo qual você hoje está fora da casa de Deus,
Foram as pessoas que fizeram ou foi o próprio Deus para tratar de você, para cuidar de você? Você alguma vez já parou para pensar nisto? Porque quando Deus encontra o homem, ele simplesmente esvazia o homem. Ele desconstrói o homem para reconstruí-lo. E a própria palavra nos ensina que nós devemos ter paciência com Deus, porque o próprio Deus tem paciência com a gente. Porque se você parar para analisar, Deus, por que Deus tolera os seres humanos? Deus não precisa dos seres humanos. É a humanidade quem precisa de Deus. E Ele nos tolera. Então ali você vê no pai que o filho pede a sua herança, ele entrega, e o filho, insatisfeito com o que via dentro da família e dos negócios, falou: não, pô, eu não vou continuar aqui, eu não vou ser um hipócrita. Eu não posso aceitar ser um hipócrita. Eu não posso aceitar viver de fingimento. Eu não estou satisfeito com isto aqui. Talvez o ambiente da igreja de onde você estava e você saiu, você não aguentava mais. Por que você não aguentava mais? São questões que você agora tem que parar para refletir. Por que você não aguentava aquilo? Era fofoca? Era o disse-me-disse? Era zombaria com o nome sagrado de Deus? Era a perseguição contra você, contra o teu nome? O que te levou a abandonar a casa do teu pai? É para você refletir. Pensa sobre isso. Vamos voltar para o texto. Voltamos para o texto, irmão. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados meu pai tem fartura de... Desculpa. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai tem fartura de comida? E eu estou aqui passando fome. O homem que aceita viver aos pés de Jesus, este está em guerra. Todo santo dia é uma guerra espiritual. Todo santo dia. Deus jamais vai desampará-lo. Deus vai usar meios. Deus usa meios comigo que eu não concordo. Eu não concordo. Mas eu aceito. Porque eu não fui chamado para concordar. Você entende? A vida é dele. Ele faz dessa vida aqui o que ele quiser. Eu não tenho mais poder sobre a minha própria vida, porque não é minha mais. Eu entreguei a ele. É ele quem vai decidir o que vai ser da minha vida. Você precisa entender isto. Porque ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Entende? Eu não sei o que é melhor para mim e você não sabe o que é melhor para você. Vou me levantar e irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então aqui o 17 e o 18, Deus jamais irá abandonar aquele que está curvado aos seus pés em espírito e em verdade, e este irá progredir espiritualmente falando, intelectualmente falando, fisicamente falando e economicamente falando no tempo de Deus. O 18, você vê que o sofrimento do filho, ele fez um comparativo. Caramba, os funcionários do meu pai têm fartura de comida. Eles conseguem se alimentar e eu aqui mendigando o pão desde que eu abandonei a casa do meu pai. Talvez você diga: pô, mas eu não estou mendigando o pão. Tenho o meu trabalho, eu tenho a minha condição. Você não está mendigando o pão. É verdade. Você tem a tua condição econômica, é verdade. Você não está mendigando o pão, mas você está mendigando outras coisas. E por essa mendigação espiritual,
Você está mergulhado em coisas, em obras, em ações e atos que não glorificam o nome sagrado de Deus. É mentira ou é verdade? A vida do ser humano, ela não está concentrada no dinheiro. Não é o dinheiro que importa. Não estou dizendo que o dinheiro não é importante, mas não é o dinheiro que importa. Você precisa entender isso. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Presta atenção aqui. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. É assim que Deus está te esperando. Irmão, em nome de Jesus. É assim que Deus está esperando por você. Deus não vai te obrigar a você retornar para a casa dele. Mas você pode falar com ele agora: Senhor, me encontra, me reencontra. Senhor, em nome de Jesus, eu vi lá o vídeo do pastor Kleber, perdoa os meus pecados, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muda a minha vida, Senhor. Eu não tenho paz longe de ti, Senhor. Senhor, eu não tenho paz, Senhor, senão aos teus pés. A minha paz está atrelada a ti, a minha paz está atrelada, Senhor, a viver diante da tua face. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Olha que maravilha, irmão. Versículo 24. Irmão, olha que maravilha, irmão. Irmão, quando um pecador se arrepende, os céus, ele entra em festa. O coração de Deus se alegra, porque Deus quer o melhor para você. E o caminho que você está trilhando, ele vai destruir você. No outro vídeo, nesse vídeo aqui, ó, eu falo sobre a grande fome que irá se abater sobre a face da terra, porque a destruição da economia já é real. Um monte de economistas, um monte de pessoas, investidores. Tem um investidor bilionário chamado Ray Dalio. É um investidor, ele mesmo está falando que eles estão quebrando a economia. E quando essa economia quebrar, é bom que você não esteja na cidade. É bom que você não esteja na cidade. O que vai acontecer com você se você não estiver em Cristo Jesus? Porque isso vai acontecer nos nossos dias. Os sinais estão aí. Irmão, os sinais estão aí. O que vai acontecer com você fora, afastado, separado do relacionamento com o teu Pai Celestial? Em nome de Jesus, irmão, escuta essa palavra. Escuta essa palavra, porque ela é fiel, irmão. Deus está te esperando. O filho mais velho estava no campo. Preste atenção aqui no 25. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai... Deixa eu parar aqui no versículo 28. Será que não foi esse teu irmão aqui, carne da tua carne, sangue do teu sangue, que te expulsou da casa de Deus e você não sabe? Que te expulsou da casa do teu pai e você não sabe? Por contendas, divergências de instintibilidade, dons diferentes, caráter diferente, hábitos diferentes, talentos diferentes. Ele com inveja não tramou contra você, te provocou e você abandonou a casa. Será que ele não fez a tua cabeça para você sair? Porque claramente você vê aqui no versículo 18 que ele não está feliz.
ele não está feliz estando onde está. Abre aspas. Quantos estão dentro das igrejas com o mesmo comportamento desse irmão aqui? Amargo, sem prazer na função que o pai o delegou. E será que ele está executando verdadeiramente a função que o pai o delegou? Ou ele está executando um outro ofício para o qual Deus não o chamou? O que eu sei aqui que o texto está me dizendo é que ele não está feliz com a alegria do pai, com a alegria dos trabalhadores e com o retorno do irmão. Então aqui você vê que o problema, como eu falei no início do texto, sempre foi esse irmão mais velho aqui, ó. Ele está lá, mas ele não quer estar lá. Quantos estão agora dentro da igreja, mas não querem estar lá, irmão? Quantos estão lá? Por meio da hipocrisia, da falsidade, da calúnia, da difamação, toda vez que encontra um filho de Deus verdadeiro, pregando a palavra de verdade, com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, com conhecimento de estudar a Bíblia, uma oração poderosa, a oração é o carro forte, né, irmão? Uma oração que quando você escuta a oração, você fala, não, isso aí é homem de Deus. Pela oração do varão você vê, não, isso aí é homem de Deus. Pela oração você sabe. Ele tá lá dentro da igreja, mas ele não quer estar lá. Tá lá muitas das vezes esforçado por causa dos filhos, por causa da mulher, por causa do nome que ele conquistou com esse mesmo comportamento há anos, nunca foi verdadeiro, sempre teve inveja das pessoas. Quantos ele não botou para fora de forma sutil? Talvez isso tenha ocorrido com você. Quantos não se alegraram quando você abandonou a casa de Deus? Você alguma vez já parou para pensar nisto? Este irmão aqui, ele se alegrou quando o irmão dele abandonou a casa do seu pai. Ele se alegrou. Porque agora ele teria a atenção toda do pai para ele, porque ele achava que isso iria melhorar o humor dele, iria melhorar o caráter dele, iria melhorar a ética dele, a moral dele, ele ia parar de mentir. Não melhorou nada, pelo contrário, piorou. E aqui o próprio texto, é texto e contexto. A importância do texto, de você entender o texto para trazer o contexto. O próprio texto está mostrando que ele está infeliz. Fecha-se aspas. Ele está infeliz com a alegria do pai. Ele está infeliz com a alegria dos trabalhadores. E ele está infeliz porque o irmão voltou arrependido. Então aqui você vê claramente que o problema nunca foi aquele que saiu, mas aquele que permaneceu. E aquele que permaneceu, para você que está fora da igreja, eu espero que você retorne ainda este ano. Aqueles que estão lá dentro não estão lá com o coração, é aquilo que eu digo aqui para você. Aqueles que estão lá dentro que são o verdadeiro problema. Porque eles não estão lá com o coração, irmão. Eles não estão lá em espírito e em verdade para pregar a Bíblia como ela é. Ainda que a Bíblia me arrebente, ainda que a Bíblia me corte, ainda que a Bíblia me constranja, me ponha à prova, revele o quanto eu sou hipócrita, não importa. O que importa é que a Bíblia tem que ser pregada para mim, para que eu abandone a minha cultura carnal e maldita que está me conduzindo para o inferno, não só a mim. Outras pessoas também. Então aqui no texto você está vendo que o problema não foi o filho que saiu, mas o que permaneceu. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, aqui ó, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este, que é o irmão dele, ó, teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas,
Mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Chega aqui. Aqui você vê claramente que ele nunca esteve com o pai dele. É o que nós vemos nas igrejas. Por que as nossas igrejas estão no estado espiritual colapsando? Porque as pessoas que estão lá dentro, na verdade, é aquilo que eu tenho falado, elas não estão lá, irmão. Irmão, quem está lá são os corpos deles. Por isso eu os chamo de hipócritas. Os corpos deles estão lá. A mente e o coração passa longe daquele lugar. E quando eles encontram um homem determinado em fazer o bem, um homem determinado, decidido em pregar a palavra como a palavra é, para que o nome de Deus seja glorificado no meio dos ímpios, eles ficam furiosos e vão tramar para te destruir. Eu sei que eu tô falando, eu vivo isso, pô. E é engraçado que eu vivo isso há praticamente os 20 anos que eu tô diante aos pés de Deus, sangrando, sofrendo, é verdade. Por quê? Porque eles não me querem lá. Já falei isso aqui, que eles inventaram que eu me ungi pastor. Quando eu tenho várias testemunhas, um amigo Marcelinho que jogou bola comigo, minha irmã Cleusa mais velha, meu filho mais velho, minha mulher e outros irmãos da igreja. Um presbítero Josafá que foi ungido comigo, que só de ministério tem praticamente 40 anos. Eles inventaram, e um monte de irmãos acreditam nisso, estão me esfaqueando. Quando na verdade eles não estão me esfaqueando, né, irmão? Eles estão esfaqueando aquele a quem eu represento, Jesus Cristo. Talvez isso aconteceu com você. Por essa razão você está fora da igreja hoje, porque talvez naquela época você não tinha entendimento. Talvez você não conseguia entender as artimanhas do irmão mais velho, que é uma artimanha de Satanás. Ele quer a atenção toda para ele, só ele que importa, só ele que é relevante. Deus só fala com ele. Deus não fala com mais ninguém da igreja. A estrela é ele da igreja. Só importa ele. E ele olhou para você, viu o teu talento, viu a tua habilidade, viu a tua santidade, viu a tua gana, a tua falta de medo em se curvar diante da verdade. Irmão, se curvar diante da verdade não é para qualquer um. Não é, irmão. Não é. Ele ou eles viram isto e tramaram contra você. E hoje você está fora do reino de Deus, está fora, não tem relacionamento com Jesus, porque você está em desobediência. Mas, irmão, em nome de Jesus, você pode acabar com isto agora segundo esta palavra. Você pode acabar com isto agora. Basta você fechar os teus olhos, irmão. Basta você fechar os teus olhos agora e falar com Deus por meio de telepatia. Senhor, eu estou arrependido. Poderoso Deus, me perdoa agora no nome santo de Jesus, Senhor, e me encontra, Senhor. Me reencontra, Senhor, porque eu quero voltar para a tua presença, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. Senhor, eu não aguento mais. Você pode fazer isso agora. Você pode fazer isto agora. Eu sou o embaixador de Cristo. Eu sou o teu ministro no mundo dos homens. Eu tenho total autoridade para te passar o que eu estou te passando agora. Basta você fechar os teus olhos agora onde você estiver
e falar com ele agora em telepatia: Senhor, eu não aguento mais ficar longe de ti. Sem a tua presença, a minha vida não tem significado. Faça isso agora em nome de Jesus. Amém? E ó, não deixa de botar um comentário aqui embaixo, curtir o conteúdo para que este conteúdo suba, para que o canal ganhe relevância dentro da plataforma do YouTube. Porque esse canal precisa ganhar relevância para que este conteúdo verdadeiro alcance outros irmãos que estão na mesma condição que a tua, irmão. A minha função aqui é essa, é pregar a Bíblia. Pregar a Bíblia como ela é. Porque primeiro corta em mim e depois corta em você. Então apanha nós dois. Mas é um apanhar cristocêntrico que eleva o meu caráter, a minha ética, a minha moral e a minha cultura e a minha santidade. Amém, meu irmão? Então, toca no sininho, não esquece de curtir o vídeo. Se você gosta do conteúdo, muitas das vezes você só assiste o vídeo, irmão. Você não bota um comentário, você não curte, irmão. É a palavra de Deus, irmão. Se a palavra de Deus fala com você, ou você acha que isso é importante só para mim? Não, irmão, é importante para todos nós. Eu estou divulgando aqui a palavra, não é minha palavra, não. É a palavra de Deus. A tua mão não está engessada, o teu braço não está quebrado. Você pode dar o like no vídeo. Você pode botar um comentário, irmão, para ajudar o canal a ganhar relevância dentro da plataforma. Porque existem muitas barreiras para que a palavra de Deus não seja divulgada. Então ajuda o canal a se desenvolver e se inscreve no canal. Amém? Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.